Amém? Glória a Deus. Você pode virar para o lado aí, mesmo distante. Dá a paz do Senhor para Jesus, para quem está aí. Fala assim: que bom que você veio. Que bom que você veio à casa do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma alegria estar com os irmãos. Creio que Deus mais uma vez vai falar conosco através da mensagem. Anísio, por gentileza, ligue para mim as luzes, fazendo favor. Nós estamos aqui com a nossa quarta-feira profética na palavra. Eu, como pregador do Evangelho e também como um profeta de Deus, eu só acredito que uma profecia, ela tem respaldo bíblico se for na palavra. Uma profecia que ela não tem um respaldo bíblico, ela não é uma profecia que vem de Deus. Então tem muita gente entregando decretos aí, que vai contra a palavra de Deus. Eu já passei por isso. Eu já contei aqui na igreja, um dia eu estava no monte, eu era adolescente ainda e jovem. A gente tinha mania de ir para o monte sexta-feira à noite, eu e o pastor Marcelo Paiacan, e a gente virava de sexta para sábado no monte. Aí de manhã a gente ia trabalhar, e um dia eu estava lá no monte, mas o Marcelo, a gente orando e gemendo, e chega uma mulher com um casal, e a mulher começa a dizer: eis que eu te digo que o seu marido não é de Deus para você, esse homem está aqui no monte. Primeiro, uma mulher casada sozinha no monte. Segundo, com um homem que não é o marido dela. E terceiro, a profetiza indo contra a palavra. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo assim terrível. E nós, ser humano, nós somos místicos, nós gostamos do negócio do sobrenatural. É bom, só que nós temos que ter discernimento. Então quem tem vindo aqui às quartas-feiras tem visto o quanto Deus tem falado. Semana passada foi poderoso, sim ou não? E hoje não vai ser diferente. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler aí 3 versículos. Você que está em casa, pega aí a sua Bíblia, o seu celular. Se você estiver utilizando ele para assistir o culto, não precisa sair. Mateus capítulo 6, nós vamos ler o verso 16, 17 e 18. Eu gostaria que você ficasse de pé, em reverência à poderosa, santa palavra de Deus. Mateus 6, nós vamos ler o verso 16, 17 e o verso de número 18. Um texto muito conhecido, mas que infelizmente muitos crentes, já experientes na igreja, não têm conhecimento do propósito e princípio que está aqui nestes versículos. Mateus 6, verso 16, vai dizer assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente eles já receberam sua plena recompensa. Verso 17: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está com P maiúsculo, se referindo ao Eterno, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Fecha aí os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, como de costume. Bendito soberano Deus, a sua presença, ela é viva aqui neste lugar. Obrigado a Jesus, porque o Senhor nos surpreende. Obrigado porque tem hora que a gente sai de casa talvez desanimado. A gente sai de casa talvez sem esperança, sem fé, pensando assim: eu vou mais lá para poder fazer um ritual, bater um cartão. Mas quando nós chegamos aqui, a sua presença, a manifestação da tua graça, do teu amor e a tua palavra, ela mexe conosco. E é crendo nisso, é nessa expectativa, na tua palavra e no teu espírito, é que eu peço, Senhor, que fale a tua igreja. Que esses ensinamentos que virão aqui hoje, eles possam ficar guardados no nosso coração, até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma aí o seu assento e deixa a sua Bíblia aberta.
Amados irmãos, à luz da Bíblia, hoje nós vamos estudar sobre o jejum. E você pode pensar assim, não, já sei tudo de jejum. Eu sei, sou mestre, doutor em jejum. E eu quero dizer para você, se você for, vai ser bom que você vai rever aquilo que você já sabe. E se você for uma pessoa como eu, que é um aprendiz dia após dia, porque hoje eu aprendi outras coisas sobre jejum, eu quero te convidar a ficar bem atento. Vou agradecer, pode ser? Sim. Beleza, obrigado. Primeira coisa que nós temos que entender é que o jejum, ele é uma prática que os patriarcas fizeram, que os profetas fizeram, que o povo de Israel fez, os apóstolos fizeram, Jesus também fez. Nós vamos ver dentro do texto, nos versículos. Então o jejum não é uma prática que veio agora 20 anos atrás, 30 anos atrás, não. Desde quando o Senhor Deus, ele escolhe Abraão, ele determina que ele ia ser o pai de uma numerosa nação, e que através dele, todas as nações da terra seriam benditas, a gente vê prática do jejum. Então não é algo que nós implantamos, não é algo da Presbiteriana Renovada, não é algo da Assembleia, da Metodista. O jejum, ele é bíblico. Primeira coisa que tem que pôr no seu coração, a prática do jejum é bíblica. Fala comigo assim, a prática do jejum é bíblica. Início de conversa. Segunda coisa, nós perdemos isso nos últimos anos. Eu não vou nem me atrever a perguntar aqui quem jejuou esse ano. Quem tem 1 ano que não faz um jejum? Quem tem 2 anos, 5 anos? Então, nós vamos caminhar por esse lado. A questão é, nós estamos deixando essa prática de lado. E talvez por isso, muitas coisas que aconteciam antes não estão acontecendo hoje mais. Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Então tem muita gente que é saudosista, aqui no meu tempo, demônio manifestava, embora eu não veja vantagem nenhuma demônio manifestar em igreja, né? Eu via paralítico andar e tal. E o que aconteceu? Deus mudou? Parece que o poder de Deus diminuiu? Não. O que mudou foi a nossa forma, a nossa fé, o nosso jeito. Então, a princípio, nós já sabemos que o jejum é bíblico, era praticado por todos, inclusive por Jesus, o apóstolo Paulo também. E nós temos que entender que Deus, ele não exige o jejum de nós. Não exige. O único povo que Deus exigiu o jejum dele foi o povo judeu em um dia só do ano. Pega a sua Bíblia fazendo favor e vá comigo em Levítico 23. Nós vamos ler o verso 27 e vamos fazer a amarração dele com Jeremias 36, 6 e Lucas 18. Levítico 23, 27. Levítico 23, 27. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhe-se e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Pastor, mas não falou de jejum aqui não. Vamos agora lá em Jeremias 36, 6. Jeremias 36, 6 vai dizer assim: por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum. Esse dia ele já estava sendo considerado, separado, como o dia do jejum. Vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Agora pega aí Lucas 18 e vamos ler 11 e o 12. Lucas 18, 11 e 12. Vai dizer assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros,
nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Aqui uma oração de um judeu dizendo que ele praticava o jejum 2 vezes por semana, mas Deus só pediu, determinou para eles no dia da expiação. Essa humilhação aqui no dia da expiação era também ficar de jejum. Então Deus, ele não obriga e ele não tem uma lei para nós pedindo que a gente faça jejum. Logo você vai dizer para mim, se não tem mandamento, não tem lei, logo eu não preciso de jejuar. Mas nós vamos ver que mesmo não tendo uma lei, mesmo não tendo um mandamento agora sobre o jejum, Deus requer de nós essa experiência espiritual com Ele, e que nós vamos aprender mais aqui nessa noite. Agora, se não é um mandamento, então eu não preciso fazer. Vamos aí em Mateus 6, no texto que eu acabei de ler. Olha que interessante. Mateus 6, verso 16. Jesus está dizendo assim: quando jejuarem, não mostre sua aparência triste como os hipócritas. Quando Jesus usa essa expressão, quando jejuarem, é lógico que ele está dizendo de algo que era uma prática constante nos dias. Ele não fala assim, se jejuarem. Ele diz, quando jejuarem. Porque se ele diz se, a pessoa tem a opção de fazer ou não fazer. Mas ele está tratando aqui de algo que era cotidiano no meio do povo naqueles tempos. Então ele diz assim, ó, quando jejuarem. Quando você estiver fazendo jejum, você faz dessa maneira, desse modo. Então, a prática do jejum, ela é uma prática bíblica, feita por Cristo. Em 1 Coríntios 11, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. De Cristo. Então Jesus, ele fez o jejum, 40 dias, nós vamos ver aqui. O apóstolo Paulo faz jejum também, e o apóstolo Paulo diz bem claro: vocês precisam me imitar, assim como eu imitei a Cristo. Então, um dos motivos que eu faço jejum é porque Cristo fez, é porque o apóstolo Paulo fez, os patriarcas fizeram, e tem outros benefícios que nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem. Se você pegar a sua Bíblia aí, for lá em Mateus 4, nós vamos ver no verso 1 e no verso 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui a gente está vendo então que era uma prática constante de Jesus. Embora o texto não diz que Jesus orou nesses 40 dias, está dizendo aí que ele orou? Vamos ler de novo? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de orar ou não? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus aqui não diz que Jesus orou, mas com certeza ele ficou os 40 dias em oração. Nós estamos falando do mestre. Só que na hora de escrever, ele enfatizou o jejum, mas não se referiu à oração. Você pode ver que a oração não está aí, mas o jejum está. Por quê? Porque é algo importante que eu e você precisamos aprender, e não só aprender, precisamos também praticar. Vamos ver um outro grande líder aí que também jejuou. Êxodo 34, verso 28, lá no início da Bíblia, segundo livro da Bíblia, você chegar mais rápido, 34, 28. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de homens e mulheres de Deus que praticaram o jejum. Êxodo 34, 28 vai dizer assim: e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Moisés, então, ficou 40 dias com o Senhor, sem beber água e sem comer. Daniel, vamos lá, Daniel 9, verso de número 3.
Daniel 9, verso 3. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com orações e súplicas, com jejum e saco de cinzas. Então Daniel, o profeta Daniel, ele orava, ele suplicava, mas ele também fazia jejum, e ficou famoso o jejum dele, conhecido como jejum de Daniel. Vamos ver agora uma mulher de Deus, não é só o homem que faz jejum não, mulher também. Abra sua Bíblia no livro de Esté. Esté, capítulo de número 4, verso 15 e verso de número 16. Esther 4, 15 e 16. De novo, Esther mandou-os responder a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susa. Outras versões vão falar Suzã. E jejuam por mim. E não comais e nem bebais por quanto tempo? Por 3 dias. Nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então a rainha Esther estava diante de uma situação complicada. Todo mundo conhece a história. O povo de Israel ia ser aniquilado, ia ser cortado. Ela então entra num propósito, pede que todo mundo faça um jejum por ela. Ela também faz o jejum com as suas servas para tentar fazer algo em favor do povo. E qual foi o resultado disso? Deus mudou a história. Deus mudou a história. Então, Esther também era uma praticante do jejum. Vamos ver o salmista. Salmo 109, verso 24. Salmo 109, verso de número 24. Ele fazia tanto jejum que o corpo dele estava enfraquecido. Os meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum, e a minha carne perde a sua gordura. Os meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum, e a minha carne perde a sua gordura. Vamos ver também os apóstolos. Atos, capítulo de número 13, verso de número 1 e verso de número 2. Ora, em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para obras que eu tenho chamado. Ali, eles estavam com o propósito de fazer missões, e eles, na oração e no jejum, o Espírito Santo de Deus conduziu eles e falou: é Barnabé e Saulo. Olha que coisa poderosa. Olha como que Deus, ele trabalha nessa questão do jejum. Segunda coisa, o jejum é para os nossos dias? Por que ele está falando dos apóstolos e tal? É lógico que a Bíblia também, ela encerra o cano dela no 1º século. Dali para cá, então, nós temos a literatura escrita por homens que não foram inspirados, mas que falaram relatos. Essa prática continuou nas igrejas reformadas, nas igrejas consideradas conservadoras, até os nossos dias. Mas nós é que deixamos essa prática. E a pergunta é: o jejum é para os nossos dias, sim ou não? Pega a sua Bíblia aí, vamos ver se é ou não. Lucas, capítulo de número 5. Vamos ver se o jejum é para ser praticado ou não. Lucas 5. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuavam e oravam com frequência, bem como os discípulos dos fariseus.
mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e o final está escrito o quê? Naqueles dias jejuarão. De quem que Cristo está falando? Seguinte, o povo estava questionando Jesus e os discípulos dele. Por quê? Os discípulos de João Batista oravam e jejuavam. Os dos fariseus também. Aí Jesus chama os 12, e a turma gostava de comer, parecendo comigo. Eles começaram a indagar Jesus: como é que é esse negócio aí? Os de João jejuavam, os fariseus jejuavam. Esses que deveriam dar exemplo mesmo, por que eles não estão jejuando? Jesus falou assim: ó, enquanto o noivo estiver na festa, enquanto Jesus estiver na terra, não pode cessar a comida. Tanto é que lá na bodas de Canaã, estava tendo a festa de casamento, acabou o vinho, teve que se multiplicar. Agora vai acontecer que quando o noivo for cortado, o noivo for embora, aí sim vocês vão começar a jejuar. Jesus subiu, sim ou não? Foi levado, sim ou não? Então nós estamos no tempo de fazer jejum. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum questionamento? Da próxima vinda, né? Sim. Não, aí segura aí, senão você vai queimar meu sermão aqui. Segura aí que nós vamos chegar lá. É só nesse aspecto aqui. Se o jejum acabou ou não. Segura aí. Segura aí que nós vamos ver isso aí. Então, o jejum é para os nossos dias, sim ou não? Sim. Nós temos que jejuar. Nós temos que botar a boca no pó e clamar. Agora, o que não é jejum? Ficar sem comer é jejum? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Pode ficar sem medo. Você não vai sair na televisão, não. Quem acha que ficar sem comer é jejum, levanta a mão. Levanta a mão alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver na palavra que ficar sem comer não é jejum. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo em 2 Coríntios, verso 11 e verso 27, e eu vou dar um exemplo meu para vocês. 2 Coríntios 11, verso 27. Paulo aqui falando. Ele diz assim, ó, 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede e em jejuns, muitas vezes, frio e nudez. Ele deixa bem claro aqui que a fome e a sede, ela não é sinônimo de jejum. E nós vamos descobrir agora por que ele afirma isso. Porque ficar sem comer pode ser uma circunstância de não ter comida. Estou no meio do mato, igual um dia fui fazer uma trilha. A gente achou que a trilha tinha 50 quilômetros. Aí não deu certo para a gente passar, tivemos que rodar mais 25. Suprimento acabou, não tinha mais água, não tinha comida. Eu estava jejuando? Não, eu estava sem comida. Porque todo jejum, ele tem que ter um propósito. A diferença de ficar sem comer para o jejum é que o jejum, ele possui propósito. Então Paulo está dizendo aqui, ó, naquele dia que houve o naufrágio, ele passou muito aperto, ele ficou sem comer, ele ficou com sede, mas teve um momento ali que era jejum. Vamos jejuar. Então tem gente aí que está fazendo dieta, né, para poder emagrecer. Aí fica assim, eu vou comer só de manhã e vou comer só lá para 3 horas da tarde. Aí ele quer dar um de espiritual. Não, mas eu estou de jejum, já tem não sei quantas horas. Em prol de quê? Qual o propósito? E aí o texto vai nos dizer que quando eu fizer o jejum, eu tenho que colocar óleo na cabeça e lavar o rosto, para que as pessoas olhem para mim e não identifiquem.
Então, se começou já a falar assim, por que os fariseus faziam, Cláudio? Eles bagunçavam o cabelo, tinha uns que passavam pó branco na cara. Eu estava vendo um comentário bíblico hoje, para a pessoa achar, não, falando, está pálido. Não, eu estou pálido assim porque eu sou espiritual. Eu estou no jejum, já tem não sei quanto tempo. O texto diz que a recompensa deles já foi dada. Então, ficar sem comer, irmão, sem propósito, não é jejum. Você pode ficar um dia, 2 dias sem comer. Jejum é quando há propósito. Você pode repetir comigo? Jejum é quando há propósito. Verdade. Sim, sim. Outra coisa que nós temos que entender: existe jejum e existe propósito. Eu coloquei no meu coração de nunca mais tomar café nem refrigerante. Isso não é jejum, isso é propósito. Eu fiz um voto com Deus. Senhor, se o Senhor for comigo naquela peleja, me dá a bênção lá, nunca mais eu tomo café, nunca mais eu tomo refrigerante. Outra coisa, você não tem condição de comer chocolate todo dia, porque é caro. Chocolate bom é caro. Não sei aqueles da marcazinha lá, ruimzinho, que é manteiga purinho com gordura, mas chocolate bom, Cacau Show é caro. Fiz um merchan aí. Aí a pessoa fala comigo assim, eu fiz um jejum de Cacau Show. É lógico que fez, velho. Quem é que aguenta dar 20, 30 conto numa barra de chocolate todo dia? Não, eu estou de jejum de picanha. Estou comendo só maçã de peito. Ô Zé, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Então, gente, jejum é daquilo que a gente consome. Você pode ver que Jesus fez de quê? De pão e água. A maioria deles, pão e água. Por quê? Porque era alimento que é necessário. Então, não tem propósito, não é jejum. Não é algo que você precisa todo dia, também não é jejum. Ah, eu vou fazer jejum de parar de comprar sandália. Isso não é jejum, isso é propósito. Sim ou não? Vamos ver aqui. Outra coisa, jejum não é varinha de condão. Eu vou fazer um jejum ali e Deus vai ouvir. Eu vou te dar um exemplo. 2 Samuel 12, vai falar, verso 16, que Davi chorou, implorou a Deus e jejuou para o menino não morrer. O menino era fruto de quê? De pecado. Pega a sua Bíblia e confere comigo. 2 Samuel 12, 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Ele se humilhou diante de Deus, jejuou, mas o jejum dele foi em vão. Por quê? Porque o que ele queria vai contra o caráter de Deus. O que ele queria vai contra a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. A mulher está solteira e ela viu um varão bonito, abençoado, casado. Eu vou fazer um jejum para essa mulher morrer, esse homem ficar viúvo e eu casar com ele. Deus vai receber um jejum desse? Ah não, o meu concorrente está vendendo mais do que eu. Eu vou fazer um jejum para ele quebrar, para ele falir, para me conseguir vender. Deus aceita um jejum desse? Não aceita, isso é macumba gospel. Isso é macumba gospel. Porque tem que ter propósito, mas tem que estar aliançado e alinhado com a palavra de Deus. Como é que eu vou jejuar para uma coisa? Davi, ele engravidou Betseba, o menino era fruto de um adultério, de algo errado, e ele quis muito que o menino vivesse. Ele chorou, ele pranteou, ele jejuou. Deus não deixou o menino vivo. O menino morreu. Então, quando você for ter um propósito no seu coração para fazer o jejum, seja um propósito bíblico, de acordo com o caráter de Deus. Amém ou não? Propósito também foi usado para pedir proteção. Se você puder ir abrir comigo. Esdras 8, 21, 22 e 23. Diz assim: ali, junto ao canal de Aava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós
e os nossos filhos, com todos os nossos bens. Então, você está indo fazer uma viagem. Vou lá para o Rio de Janeiro. Copacabana, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, mas tem também tráfico, tem lá o pessoal bandido. Então, eu vou fazer um jejum aqui para a nossa viagem dar tudo certo. Para quando a gente chegar no Rio de Janeiro, o Senhor cegar aqueles bandidos todos, a gente poder ir e voltar sem problema nenhum. É bíblico, está aqui. Situação de enfermidade. Salmo 35, verso 13. Vamos ver aí. Quem pode ler para nós aí? Salmo 35, verso 13. Salmista, ele fazendo um jejum em prol daqueles que estavam enfermos. Você pode fazer isso também. Ah, está lá no hospital, está entubado, está terrivelmente lá. Vou fazer um jejum em prol da saúde e da recuperação de algum. Daniel fez jejum por intercessão. Pega a sua Bíblia e vá comigo lá em Daniel, capítulo 9, verso 3. Quem pode ler para mim aí? Isso. Coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos mandamentos. Daniel, então, ele fez um jejum intercessório, em favor da intercessão. Então, a gente vê aqui na Bíblia que o jejum, ele tem várias características e eficácias naquilo que a gente propõe e coloca no nosso coração. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, não a do Velho Testamento, mas a filha de Fanuel. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia aí e ir comigo em Lucas 2, 36 e 37. Agora eu quero falar sobre a idade. Qual é a idade máxima de fazer um jejum? Ah, eu já vivi minha vida toda, já tenho meus netos, já estou assim, já esperando a volta de Cristo, ou Ele me chamar, eu não preciso mais jejuar. Vamos ver aí? Lucas 2, 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Outro motivo de jejum: escolher liderança, escolher líderes, escolher parceiros para estar com você do seu lado. Lucas 4, verso 1 e verso 2, vai dizer que Jesus, ele jejuou para escolher quem? Os 12. Lucas 4, verso 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. Amém? Aliás, aqui não é a escolha dos discípulos, não. Aqui é Jesus se preparando para o seu ministério, para o seu próprio ministério. Então tem gente que quer atuar na casa de Deus, quer fazer a obra, mas não pratica o jejum. Agora nós vamos ver diferentes formas do jejum. Existe o jejum parcial, existe o jejum integral, e nós vamos ver as diferenças de um para o outro, e dentro da Bíblia também, pessoas que fizeram um e pessoas que fizeram outro. Por exemplo, o jejum parcial, normalmente, é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem
condições de se abster-se totalmente do alimento, por causa do trabalho, escola, ou etc. Então, por exemplo, a pessoa gostaria de ficar um dia inteiro sem comer, só que o trabalho dela não permite isso. Então ela fala com o Senhor: Senhor, eu vou fazer 4 horas na segunda, 4 horas na terça, 4 horas na quarta, 4 horas na quinta, que no final eu consigo atingir o propósito que está no meu coração. Então esse jejum ele é o parcial. Pessoas que têm problema, por exemplo, quem toma insulina, diabético que fala? Diabético, ele não pode ficar muito tempo sem comer. Quem é gordinho igual eu não pode ficar muito tempo sem comer. Cabeça dói, começa a ficar assim, sabe? Então ele faz um jejum parcial. E existe também, vamos ver na Bíblia o jejum parcial. Pega a sua Bíblia e vai comigo, Daniel, capítulo 10, verso 2 e verso 3. Daniel 10, 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Esse aqui é o jejum de Daniel. Ele não comeu nada saboroso. Pensou que ele comeu chuchu, beterraba, que mais? Abobrinha, jiló, vagem, repolho sem tempero. Que mais que é sem sabor que vocês estão lembrando aí? Berinjela. Então o texto está dizendo que ele ficou 3 semanas sem comer algo saboroso, mas ele estava se alimentando. Vamos ver agora um jejum normal. É a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor Jesus adotou ao fazer o jejum no deserto. Mateus 4, verso 2. O jejum de Jesus foi o normal. Tem o parcial, o normal e o total. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Teve fome. Agora nós vamos ver que Moisés e Elias fizeram o jejum total. Só que 40 dias sem tomar água e sem comer levam a pessoa à morte. À morte. O máximo que pode ficar aos 3 dias de Esté lá. A Esté falou: chama o povo judeu, peçam eles para não comer nada durante 3 dias, 3 noites, e eu vou fazer o mesmo. Agora, Moisés e Elias foi diferente, por quê? Porque eles estavam vivendo um sobrenatural que outros homens não viveram. Moisés subiu para o monte, ficou lá 40 dias e 40 noites, sem comer e sem tomar água. Elias comeu uma vez só, e ele ficou no deserto 40 dias e 40 noites, sem reposição, sem comer e sem tomar água. Mas foram pessoas que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Então não vai servir de parâmetro para você. Não, eu quero fazer o jejum de Moisés, porque eu quero ser igual a Moisés. 3 dias nós estamos celebrando, né? Comemorando a sua vitória de ver Deus. Quer ver Deus? Fica sem comer 40 dias e sem tomar água, que você vai ver ele rapidinho. É um negócio extraordinário. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo, Atos 9, verso 9. Paulo, na sua conversão, também usou esta forma de jejum devido ao impacto da revelação que recebera. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Tirando Moisés e Elias, você vai ver
3 dias diretão, e Jesus ficou no deserto, sendo tentado 40 dias e 40 noites, mas ele fazia uso de água, ele só não comia, ele bebia água. Agora nós vamos ver a duração de jejuns aqui na Bíblia. Um dia, o dia da expiação que nós lemos lá. 3 dias, o jejum de Esté e de Paulo. 7 dias, jejum por luto e pela morte de Saul. Se você quiser abrir aí 1 Samuel 31:13, vai falar que Davi, ele fez um jejum de 7 dias em tristeza pela morte do rei Saul. 14 dias, jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. Aqui, em Atos 27:33, vai falar que houve um jejum involuntário, porque realmente ali não tinha comida, e na minha concepção aqui, diante dos outros textos, não foi um jejum porque não tinha um propósito, é porque não tinha comida. 21 dias, jejum de Daniel em favor de Jerusalém, a gente já leu. Jejum de 40 dias, o do Senhor Jesus no deserto. Amém? Então nós temos que entender que o jejum é uma ferramenta, é uma arma espiritual. Quando os discípulos tentaram expulsar um demônio de um rapaz, o que aconteceu? O demônio saiu? Sim ou não? Não. E aí quando eles chegaram perto de Jesus, eles ficaram meio que indignados e perguntaram assim: mestre, por que aquele demônio, a gente deu ordem para ele e ele não saiu? Jesus respondeu para eles: há uma casta de demônio que só sai através do jejum e da oração. Quando eu faço jejum, eu estou matando a minha carne e eu estou fortalecendo o meu espírito. Agora põe uma coisa na sua cabeça: fazer jejum não vai te levar para o céu. Fazer jejum não vai te salvar. Isso é sacrifício humano. O que nos leva para o céu foi o sacrifício que Jesus já fez. Eu faço isso para fortalecer o meu espírito. Por exemplo, você vai ter um embate com uma pessoa. Você está indo para uma reunião tensa. Você coloca diante de Deus: Senhor, eu vou fazer um jejum aqui, o Senhor coloca as palavras na minha boca. Quando eu for desafiado, quando eu for afrontado, aí o espírito está preparado. Outra coisa que não é jejum, que eu esqueci de falar aqui para as mulheres casadas, e infelizmente está parecendo um homem bobo também agora com isso. Deixar de ter intimidade. Isso não é jejum não, pega a Bíblia de vocês aí. 1 Coríntios 7. Tem umas mulheres que estão fazendo raiva nos homens: não, eu fiz um propósito ali, 15 dias de jejum. Isso é o jejum de Satanás, o nome desse aí. Tem o de Daniel e tem o do Satanás. Vamos ver aqui se é do Satanás ou se não é. Olha só. Verso de número 5. Não se recuse um ao outro, exceto por consentimento mútuo. Os dois têm que querer. Aí se os dois entender que tem que fazer mesmo o jejum, que não é jejum, é só um tempo ali de parada, que seja por pouco tempo, para se dedicarem à oração. Depois una-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Por isso que é o jejum do Satanás. Porque se a mulher fala: ó, 3 semanas, 15 dias, o cão vai aparecer para o marido dela. Vai trazer a pomba gíria, que não é pomba gíria, mas agora é águia gíria. Aí tem um zombocó também, que quando a mulher briga com ele, ele é sentimental. Eu não, tenho que resolver primeiro. Paulo está deixando bem claro: não pode um marido e uma esposa ficar longe um do outro, a não ser que haja consentimento mútuo. Consentiu, que não seja por muito tempo, para que quem? O capeta, o Satanás, não vem fazer arruaça. Então jejum é de comida ou de água. O resto é invenção do homem com Satanás. Vocês possam guardar isso aí no coração de vocês,
que vocês possam entrar em jejum e, se possível, em favor da nossa igreja, para que Deus venha avivar o povo, que aqueles que não estão vindo, possam vir. Louvado seja Deus que 70% da igreja está presente na escola dominical, nos 2 cultos, mas tem um povo que sumiu. E o diabo já esfriou, não vai esfriar, não, já esfriou. E esse voltar a congregar, ele é difícil. É a mesma coisa da pessoa quando ela desanima da fé. E aí ele fala assim, não, mas eu não vou por causa do corona. Gente, eu vou falar de novo. Supermercado está lotado de gente. Semana passada eu fui no bairro São Pedro. Tem um barzinho ali antes do Filadélfia. É um do lado de cá e um negócio de um churrasquinho do lado de cá. Eu achei que era jogo do Democrata que tinha acabado. De tanta gente que tinha naquele lugar. De um lado do outro. Mas muita gente, não é pouca não. E não tinha nenhum com máscara. Aí eu fico pensando, gente, será possível que Deus permitiu o corona só na igreja? Será possível? Então vamos fazer um jejum pelas pessoas que estão frias na fé. Estou falando de gente que não pode vir, tá, irmãos? Nós temos aqui na igreja 4 irmãs que estão de resguardo de gravidez. Louvado seja Deus que chegamos na igreja. Não tem como vir. E mais bacana de tudo, que todas elas, os meninos pequenos, emendou outro. E o ano que vem a Silvia, em nome de Jesus, quem pode dar um amém aí? É ou não é? Vão jejuar pelo Carlinhos. Então tem irmãos que não podem vir. Nós temos o nosso irmão Rômulo, lá do São Sebastião do Bugre. Não pode estar aqui. Nós temos a irmã Néia, nós temos o irmão Diácono Paulo, que não podem estar aqui. A irmã Maria, o nosso irmão Jurandir, meu sogro. Agora tem gente que pode. E infelizmente não vem. Alguma pergunta sobre o jejum, fica à vontade aí, pode fazer. Se eu não souber, eu pergunto dos universitários e trago na semana que vem. Amém? Vamos ficar. Pode falar, Michele. Aham. Aham. Não existe um padrão bíblico assim de horas, de minutos e de alimento. A gente viu aqui os exemplos. Daniel, ele ficou sem comer comidas saborosas, mas ele comeu legumes e verduras. Nós vimos aqui que a Esther ficou 3 dias sem comer nada, literalmente. Já é mais pesado. Então, cada um faz de acordo com o corpo. O que não pode fazer, por exemplo, você fala assim, não vou tomar café da manhã hoje, e só vou comer 2 horas da tarde. Aí você está com aquela cara pálida, a boca com aquela marca branca, geralmente dá mau hálito. Nós temos que falar a verdade, dá mau hálito. Aí chega a pessoa e diz, nossa, minha, você está esquisita hoje. Não, estou de jejum, eu sou espiritual. É isso que não pode. Agora você fala, não, eu vou fazer um jejum de 7 da manhã às 9, se você entender que é sacrifício, isso é você e Deus. O negócio é sacrifício entre você e Deus. Porque tem gente que ficar 10 horas sem comer, para ele não é nada. Já tem outros que se ficar 1 hora, fica desorientado. O que vocês estão rindo aí? Ó, vocês estão rindo de quê aí? Então pronto. Entendeu? Então, não existe uma bula escrita. Existe direcionamento nesse aspecto. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, irmãos. É bom a gente tirar as dúvidas. Amém? Vamos ficar de pé, então? Quero trazer aqui um abraço do nosso irmão Wesley. Eu tive o privilégio, mais a Andréia, de segunda-feira, participar de uma videochamada com ele. Ele mandou um abração para a igreja. Vamos continuar orando por ele, fazer um jejum em prol da vida do Wesley, né? Pedindo a Deus que traga à luz tudo aquilo que está oculto e que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela venha a acontecer na vida deles. Amém? Feche aí os seus olhos.